Olá, Ultra Enfermeiros! Vocês estão agora no podcast Ultra Enf. Eu sou o professor Wesley Pinto e estou aqui com o professor Gustavo Dias, meu convidado de hoje, meu convidado ilustre. É o primeiro episódio por vídeo. Nós vamos convidar algumas pessoas para fazer por vídeo e o Gustavo foi o selecionado a ser meu primeiro convidado, por vários motivos, né? Por ser meu mentor de empreendedorismo, por ser um cara que me influenciou muito no posicionamento digital e por ser um profissional de alta performance. É um ultra enfermeiro. Então, Gustavo, muito bem-vindo ao Ultra Enf e espero que possamos aprender um pouco mais com você hoje. Que isso, cara. Pô, eu fico extremamente honrado com esse convite, ainda mais com uma abertura como essa. Eu fiquei até envergonhado. Não sei nem o que eu vou falar nesse podcast que possa atender essas expectativas. Mas, enfim, muito obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer estar com você, bater um papo com você, ainda mais para falar de um assunto tão importante, né? Que é ser enfermeiro de alta performance. Alta performance, né? E assim, nesse podcast por vídeo, nós também não vamos fazer muito roteiro. Então, nós vamos extrair do enfermeiro, do profissional, o que ele tem de melhor ou o que trouxe ele a ser um Ultra Enf. Nós estamos com uma sequência de podcasts falando sobre ultrassonografia point of care, Gustavo. Mas antes disso, eu queria conversar com você qual é o seu conceito de enfermeiro de alta performance, que pode ser um pouco diferente do que eu entendo ou outro profissional entende, e o que o enfermeiro precisa trilhar, né, para poder chegar à alta performance. O que você acha? Cara, eu não sei se essa é uma definição tão precisa, mas quando você fala de enfermeiro de alta performance, eu imagino que a primeira coisa é um cara que faz além do que a maioria está fazendo. Certo. Então, é um cara que se diferencia da multidão, né? Então, o enfermeiro de alta performance, para ser um enfermeiro de alta performance, ele precisa pensar diferente da maioria dos outros profissionais, que muitas das vezes estão ali. E aí eu não vou julgar o mérito, o motivo, mas muitas das vezes estão ali para fazer o seu, sabe? Para fazer o seu arroz com feijão. Aquela fala que a gente sempre escuta, né? Isso aqui eu não vou fazer porque eu não ganho nada a mais por isso. Exatamente. Então, mas faz várias outras coisas sem ganhar também, né? Exatamente. Eu não vou fazer, já que a gente vai falar de ultrassom, né? Ultrassom eu não faço. Eu não faço ultrassom porque isso aqui não é minha função, eu não ganho nada por isso. Depois que o médico faz ultrassom, quem é que guarda o aparelho? É ele, sem ganhar nada por isso. Às vezes... Sem ganhar nada por isso, mas para guardar o aparelho depois que o médico usou, às vezes até limpar o aparelho, exatamente, ele faz. Mas fazer ultrassom, isso eu não faço porque eu não ganho nada por isso. Então, eu vejo que são às vezes desculpas que as pessoas usam para si próprio, para se manter numa zona de conforto, né? Então, verdade. O cara de alta performance, na minha opinião, é o cara que entrega mais, que vai além, que busca sempre o melhor, as melhores evidências, é o cara que busca agregar novas tecnologias, inovação, fazer diferente algo que a maioria já faz do mesmo jeito há muito tempo. É a pessoa que não aceita aquele discurso de eu faço assim há 30 anos. Vamos fazer diferente. Tem um discurso muito comum entre os enfermeiros também. Eu tenho 24 anos de enfermagem, acho que parecido com você, entre técnico e enfermeiro, né? Que é, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Na prática é outra. Isso também. A gente podia publicar um livro só dessas pérolas. O que você acha? Legal, só dessas frases. Frase e embaixo a gente chega batendo sem açúcar. Já temos uma ideia de milhões aqui desse podcast. Veio agora na minha cabeça. As frases. Aliás, pessoal, aproveita, vamos fazer um spoiler aqui, já que você teve essa ideia. Coloca aqui embaixo, aqui nos comentários, aqui, ó, quais as frases que você já ouviu que mais te irritam na enfermagem. Exatamente. Para mim tem umas que são muito clássicas, né? Eu faço assim há 30 anos. Isso também é eu comum. Sempre fiz assim. Pode estar fazendo errado há 30 anos. Eu não ganho nada por isso. Então tem frases que são muito marcantes, né? Que conflitam com isso que a gente define como um profissional de alta performance. O profissional de alta performance, na minha opinião, resumidamente, é um profissional diferenciado. É um profissional que se diferencia da maioria. Da maioria. Da maioria que
A maioria ela vai sempre se acomodar, a maioria sempre vai buscar o caminho mais fácil, a maioria sempre vai tender a ficar na sua zona de conforto. Quem se destaca dessa zona de conforto, para mim, é um profissional de alta performance. Acho que foi ótimo esse conceito e lembrar, depois que eu, principalmente que eu venho fazendo mentoria contigo de empreendedorismo, é que destacar da maioria não necessariamente é seguir a sequência de graduação, pós-graduação, que é o roteiro que mestrado, a maioria enxerga doutorado, como se destacar da maioria. Como é que eu me destaco da maioria? Isso. A maioria pensa, para me destacar da maioria eu preciso fazer um mestrado, para me destacar da maioria eu tenho que fazer um doutorado, porque se eu tenho um doutorado eu não sou só mais um enfermeiro. Enquanto, na verdade, você vai passar a ser só mais um enfermeiro com doutorado. E eu sinto lhe dizer, mas nos dias de hoje, se você balançar uma árvore, cai uns 10 enfermeiros com doutorado que estão desempregados ou subempregados. Até por causa desse movimento mesmo, né? Desse movimento das pessoas acharem que fazer doutorado, fazer mestrado é algo não que fazer doutorado seja ruim. Não, muito pelo contrário. Pelo contrário, mas existe um movimento Isso não errado. É um pré-requisito para ser um bom profissional. Perfeito. Né? O bom profissional, ele tem algumas habilidades, algumas skills, né, que ele precisa ter, e ele pode fazer mestrado, doutorado. Não é que o fato de você fazer mestrado e doutorado significa que você vai ser um profissional ruim. É que só fazer mestrado, não resolve. Só fazer doutorado não vai te tornar um profissional de alta performance. Eu, por exemplo, eu recebo perguntas assim sempre, toda semana. Professor, como é que eu faço para ser um profissional de alto nível? Porque assim, eu não me sinto ainda um profissional de alto nível, mas o tempo todo alguém, você foi referência, você é um cara de... Sabe que essa é uma característica de profissionais de alto nível. Já fica aí mais uma dica para vocês, pessoal. Característica, você reconhece um profissional de alto nível quando você escuta assim: eu não me sinto um profissional de alto nível. Eu também não me sinto um profissional de alto nível. Quando você me apresenta um profissional de alta performance, eu não sou essa pessoa aí. Porque profissional de alto nível, para mim, meu corte é um pouco se nivela alto, né? Para cima, né? Alto Isso nível. É bom que você nunca fica acomodado no seu nível. Então, se eu já cheguei no alto nível, eu vou sentar aqui. Se eu não sou, eu estou sempre buscando ser. Alto nível. Quando a gente fala em alta performance, a gente tem que utilizar muito o que os outros profissionais entendem como alta performance. Porque a gente fica muito dentro da enfermagem, né? Na nossa cabeça de enfermeiro. É um erro nosso. E Phelps é um cara de alta performance. Então, quando vocês falam assim, você é um cara de alta performance, aí eu olho pro Phelps. Não, eu não estou nem na unha do Michael Phelps, né? Então, assim, sei lá, qual outro corredor, um cara de altíssimo nível que exercita todos os dias com o que ele precisa fazer com excelência para chegar realmente em um profissional de alta performance. Então, o que eu faço há 20 anos? Eu leio todos os dias. Isso me ajudou a estar sempre um passo à frente ou estar habituado à leitura. Então, eu aprendi isso na faculdade. Depende do que você lê também, né? E eu leio qualquer coisa. Todos os dias o quê? Qualquer coisa. Para eu me habituar à leitura, né? No começo foi qualquer coisa. Bíblia, livro de autoajuda, para você habituar à leitura. Hoje, eu leio todo dia, eu tenho uma sequência na minha agenda de jornais científicos que eu assino, revista, e aí eu estou estudando ultrassom, então eu leio todos os dias 20 páginas de ultrassom sobre aquilo que eu estou praticando. Aí tem uma outra coisa que é a virada de chave na minha visão e do que aconteceu para mim. É colocar em prática aquilo que eu estudo. Porque assim, nem sempre vai dar certo. Na verdade, 60% eu acho que nem dá certo. Mas eu preciso testar. E aí, inclusive, ensinar que aquilo não dá certo. Né? Isso eu acho que é um ponto... Isso tem muito a ver com essa frase que você falou, que a gente escuta, que vai para o nosso livro, de na teoria é de um jeito e na prática é de outro. Existe um abismo, muitas das vezes, entre a teoria e a prática, e você tem excelentes teóricos e excelentes profissionais com habilidades práticas. Mas você conta nos dedos aqueles que são excelentes teóricos e que conseguem transpor essa teoria para a prática com evidência científica. Eu faço até uma analogia, né? Como se fosse uma canoa com 2 remos. Um remo é a teoria,
o outro remo é a prática, né? Um remo é o conhecimento, outro remo é a execução. Tem gente que só estuda, só lê. É como se você estivesse remando só com um dos remos da canoa. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Você vai estar sempre andando em círculos. É o profissional que está indo só para o doutorado. Só para o doutorado. Exatamente. Doutorado, primeiro, sai da faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, publicações, depois vira professor para ensinar algo que ele nunca viu na vida dele. Do outro lado, nós temos os tais profissionais que eu faço assim há 30 anos. É só prática. Exatamente. É outro remo. Ele está só remando o remo da prática. Ele continua também só andando em círculos e também não chega a lugar nenhum. Quem é o profissional que chega no próximo nível é o profissional que usa os dois remos. Conhecimento aplicado à vida real. Perfeito. Teoria e prática. Lógico que nós entendemos que da teoria para a prática há um hiato, que a ciência precisa para poder conseguir colocar na prática. Mas faz parte dos profissionais de alta performance diminuir cada vez mais esse ato. E o movimento, principalmente no Brasil, ao contrário, é muito maior do que o movimento para pegar na sua mão. Não, vamos juntos. Então, é só para você entender que realmente não vai ser fácil estudar e colocar na prática. E vão ter muitas pessoas falando isso. O que está na teoria não é a mesma coisa que está na prática. É essas pessoas que você tem que se distanciar. Mas voltando e terminando aqui o nosso papo, que é bem rápido, sobre ultrassom. Eu lembro que quando eu te conheci, e a gente já estava discutindo sobre ultrassom no CETESF, na minha vida pessoal, e você falou, Wesley, eu lá não sei quantos anos atrás já fazia pesquisa sobre o uso de ultrassom no recém-nascido, e na minha pesquisa, se não me engano, do doutorado ou do mestrado, eu queria colocar ultrassom, mas a gente não tinha tanta facilidade e tal. Sim, sim. Como você vê hoje as práticas avançadas chegando? Lógico, lembrar que prática avançada ainda não está regulamentada no Brasil da maneira que deveria ser, como é em outros países, Chile, Espanha, México, em outros países, Canadá, Estados Unidos, mas também aqui não estou defendendo nenhum conselho, nem conselho regional, nem conselho federal, mas estamos numa sequência dos últimos anos de resoluções. Sim. De práticas que, na minha visão de fora, eu acredito que seja para existe uma intencionalidade, isso, né? a começar a preparar o ambiente para as práticas avançadas. Né? Isso, por um lado, é muito bom. Eu vejo que o Conselho ele se movimenta nesse sentido de trazer resoluções para que os profissionais tenham uma certa tranquilidade de atuar respaldado numa diretriz do Conselho. Né? Mas, por outro lado, eu tenho também uma certa... essa questão da resolução, ela começa a gerar também profissionais resolução dependentes. Né? Eu me lembro que uma vez você falou uma frase, contou uma história, enfim, que me marcou e aquilo foi sensacional, foi genial. Alguém te perguntou qual é a resolução que autoriza o enfermeiro a usar o ultrassom. E o Wesley respondeu, é a mesma resolução que te autoriza a usar o estetoscópio. E aí eu fiquei imaginando a cara da pessoa escutando o Wesley falando isso. Qual é a resolução que o enfermeiro pode usar o ultrassom? A mesma que te autoriza a usar o estetoscópio. Se a pessoa for um pouquinho inteligente, ela vai entender o que você quis dizer com isso. Na época não tinha ainda a resolução de ultrassom. Na época não existia, hoje até tem, né? Mas na época não existia a resolução de ultrassom, né? Será que você precisa de resolução para tudo que você vai fazer na tua vida? Você precisa de uma resolução para usar o estetoscópio? Ou o estetoscópio é um instrumento que faz parte do seu cotidiano, que foi incorporado no seu cotidiano, na sua propedêutica, como um instrumento de exame físico? Exatamente. Que é justamente a proposta do ultrassom, né? Acontece que as pessoas pegam um viés diagnóstico e principalmente porque esse viés diagnóstico afeta uma questão mercadológica, né? Porque, na verdade, o médico ele quer brigar só com aquilo que pode roubar mercado. Porque você não vê nenhum médico brigando para passar sonda no paciente. Porque pelo ato médico, a invasão de orifícios naturais é ato privativo do médico. Isso aí. Isso nenhum médico bate no peito e diz, não, passar sonda retal é privativa do médico, porque a lei do ato médico diz que invasão de orifícios naturais é ato privativo do médico. Isso ele não quer fazer. Mas aquilo que afeta o mercado médico, ele quer vir com a lei do ato médico e dizer, não, isso aqui não pode. Então, por um lado, tem essa questão mercadológica, essa briga por mercado, daquilo que traz dinheiro, né? Mas, por outro lado, nós temos uma massa de profissionais de enfermagem que é acomodada e que é resolução dependente. Além de resolução dependente, tem um movimento que a gente tem notado que é pior, Gustavo, que é o movimento
da desorientação, não sei a palavra correta se seria desorientação, né? Mas de não entender o que seria o ultrassom point of care. O objetivo. Não ler a resolução que já existe do COFEM e querer aprender ultrassom para abrir um consultório de enfermagem para fazer ultrassom. Para fazer ultrassom em laudar. Isso é uma distorção completa do objetivo do método. E aí né? Cria uma abertura para os outros profissionais apontarem. Olha, tá vendo? Isso daí que não pode. São justamente essas pessoas que abrem essa brecha. Na época da discussão da lei do ato médico, eu era diretor de enfermagem lá na UFRJ e a gente discutiu alguns aspectos em relação a essa lei. E a discussão, ela chegou justamente nesse nível. A lei só existe, a lei do ato médico, ela só existe, primeiro porque a medicina tem um lobby muito forte, né, e tem um poder muito grande para legislar. Chegar lá e falar, eu quero uma lei do ato médico e a lei ser aprovada. Mas segundo, a motivação dessa lei são justamente esses profissionais sem noção que ultrapassam o limite da razoabilidade, que ultrapassam o limite do bom senso e que ultrapassam o limite daquilo que é estabelecido ou que foi estabelecido quando essa tecnologia foi incorporada. Exatamente. A tecnologia já é uma realidade, né, em muitos países, como você disse. Né, o uso do ultrassom, isso já há muitos anos. Como você perguntou, você me contou a questão da pesquisa e tal. Na verdade, o meu contato com o ultrassom veio para acessos vasculares. Desde 2001 eu trabalho com PIC. Perfeito. Desde 2004 eu sou instrutor de PIC. Desde essa época, quer dizer, a gente está falando de 20 anos, já existia o uso do ultrassom para acessos vasculares. E isso começou a ser disseminado. E há muitos anos já é uma evidência forte, por exemplo, que o ultrassom deve ser utilizado como um método para avaliação de bexiga. Para cateterismo vesical, para indicar ou não cateterismo vesical. Perfeito. Então, é um método que é indicado para avaliar a indicação. É indicado para avaliar a indicação. Sugerido, recomendado para um procedimento de enfermagem. E aí as pessoas querem pegar isso, ultrassom, vamos distorcer aqui. Eu vou abrir um consultório e vou fazer ultrassom obstétrico, porque eu sou enfermeiro obstétrico, eu tenho um consultório de enfermagem obstétrica, eu vou botar um ultrassom para laudar um morfológico. Isso me motivou até, vou dar um spoiler aqui, a gente gravou um podcast com 5 estruturas que eu criei, eu sugeri, de como, quais são os pontos principais para o enfermeiro usar ultrassom. Orientação de procedimentos. Não chega a ser possibilidades que é mais amplos. Mas, assim, pontos legais, né? Legais. Orientação de procedimento. Aí dentro de procedimento tem acesso vascular, catéteres, catéter vesical, catéter sonda gástrica, tal. Monitoramento do paciente crítico. Você pode monitorar se o tubo está no lugar, monitorar a pressão do cuff, monitorar se você vai a sonda a dieta está 0 de um paciente. E aí o você vai iniciar a dieta. Vamos iniciar a dieta, vamos o médico checar com se você, vamos checar se a sonda está no lugar e se o estômago está cheio. Perfeito. Se o estômago está cheio, não é o momento de começar a dieta de novo. Então, monitoramento num paciente grave, né? Monitoramento pulmonar para mudar o decúbito. Então, a gente tem um mar azul de possibilidades. Mas quer ocupar o espaço. Quem invadiu o espaço que não tem nada a ver, nem para o próprio médico. O médico que faz ultrassom point of care, que é ultrassom ele não faz com essa ele também não faz laudo. Então, assim, nós precisamos, o UltraEnf, a ideia também é trazer isso para o enfermeiro, para ele entender melhor, em pequenas doses, ouvindo no carro, arrumando casa, do objetivo prático do uso de ultrassom para o enfermeiro à beira-leito e no ambiente pré-hospitalar também. Então, assim, os próximos passos do Wesley é, inclusive, tentar levar a aplicabilidade do uso do ultrassom para o enfermeiro do saúde da família, da atenção primária, que já tem pesquisas no mundo inteiro sendo feitas. Então, eu lembro que você falou que você já usava nos acessos vasculares, então você vê com bons olhos hoje isso. Claro, esse movimento do uso de ultrassom para o enfermeiro. É indiscutível, não digo hoje, já é uma realidade há muitos anos, só que existe uma grande resistência, né, sempre que você traz algo novo, né,
Eu me lembro que você falou algo também sobre o estetoscópio, quando surgiu o estetoscópio, né? Eu publiquei esses dias no Instagram. É um instrumento altamente perigoso, que pode trazer mal para o usuário e para o paciente. Então, se quando o estetoscópio surgiu, ele foi julgado dessa forma, a gente também não pode esperar que o ultrassom seja bem aceito. Exatamente. Então, faz parte do processo também de construção. Né? Obrigado por esse bate-papo aí. Imagina, rápido, eu que agradeço. E eu tenho certeza que acrescentou muito também para te tirar desse conforto de criticar sem conhecer. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, foi um prazer e estou à disposição aí para outros bate-papos. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.